Oi, eu me chamo Kelly, eu tenho 35 anos. Eu sou formada em Educação Física, licenciatura plena, desde 2009. Durante a minha formação, né, de 3 anos, eu tive diversas disciplinas. E uma delas abordava questões das pessoas com necessidades educacionais especiais, tá? Então, nós tivemos aí um semestre estudando e aprofundando as diversidades, né, as inúmeras necessidades educacionais que as pessoas poderiam ter, né? Porque nós, enquanto educadores, enquanto professores, nós estamos sujeitos a alunos de diversas culturas, né? E é importante a formação sobre essa área, né? Com a pessoa com deficiência, né? Nem seria o termo mais correto, mas nós tivemos, né, na minha graduação, a minha grade tinha essa matriz curricular que focava em alunos com várias possibilidades, alunos que poderiam ter alguma deficiência, alguma necessidade educacional. Eu iniciei uma pós-graduação em educação física escolar, né? Porque depois que a gente começa a estudar, o professor ele não para. Então é importante ter outras formações, né? Então comecei a pós-graduação em educação física escolar, não consegui concluir, né? Por questões pessoais, né? Mas também fiz outros cursos, né? Fiz cursos da EFAP, né? Eu sou professora efetiva concursada no estado de São Paulo, né? Trabalho desde 2012 na rede estadual de São Paulo. E essa rede estadual de São Paulo, ela fornece muitos cursos de capacitação, né? Cursos que nós fazemos na EFAP, né? Então, fiz vários cursos voltados à área da educação, à área do jovem, tá? E entre um deles, eu fiz um voltado especialmente para um aluno com alguma necessidade educacional. Durante esse meu magistério, né, encontrei uma diversidade de alunos, né? Já dei aula para alunos surdos, já dei aula para alunos com autismo, com atraso intelectual leve, né? E assim, pensando na Secretaria, né, da Educação, nas escolas do Estado, são pouquíssimas escolas, né? Eu trabalho na diretoria da Leste 3, que possuem escolas com o mínimo de recurso para atender essas crianças ou esses jovens que têm alguma deficiência ou alguma necessidade educacional, tá? Por exemplo, tem uma escola chamada Camões que tem uma sala de acesso, né? É dos anos iniciais, né? Do primeiro ano até o quinto ano, e atende alunos de outras escolas no contraturno que dão atendimento, né, para esses alunos, esses discentes que precisam de adequação em relação ao estudo, né? Então, durante esses 10 anos, sim, já dei aula, inclusive esse ano, né? Eu trabalho na escola Iguatemi, Jardim Iguatemi, que fica ali em São Mateus, e eu tenho um aluno dislexo e eu tenho um aluno autista. Então, por exemplo, para o dislexo é preciso adaptar, né? Porque em questão de escrita, ele leva um pouco mais de tempo, mas é uma questão de adaptação. Então, geralmente as minhas avaliações, as minhas atividades avaliativas com ele são orais, para que ele possa se adequar ao sistema. E se for prova teórica, na escrita, ele tem um tempo a mais para realizar essa prova. O meu aluno autista, ele tem autismo e tem baixa visão. Então, por exemplo, eu não passo nada na lousa porque ele não consegue ver adequadamente, né? Eu uso de retroprojetor, eu projeto a aula com ele com letras bem maiores para que ele possa ler, né? Ele é alfabético, esse aluno, né? Ele também tem um atraso intelectual bem leve e a gente vai se adequando. E com ele, como ele é autista, tem que manter uma rotina. Então, o tempo todo ano, a gente tem aí uma demanda, porque as leis de base e diretriz, elas garantem o direito desses alunos de participarem do ensino regular. E pensando numa questão sociológica, como o Paulo Freire diz, é importante a inclusão deles, né? Porque a sede de aprender é para toda a faixa etária. E não é permitido, né? A LDB ela não permite a exclusão desses alunos na rede estadual. Se relacionar com alunos com alguma necessidade educacional, na verdade, é um presente, é um desafio, né? Porque se um aluno que não tem nada, que não foi diagnosticado, por exemplo, parece que o desafio é mais simples, mas não é. Educar é um processo difícil, seja para um aluno que não tenha
nada diagnosticado, ou seja, para um aluno que tem alguma necessidade educacional, né? O grande desafio, na verdade, é às vezes aquele aluno que a gente percebe que há alguma coisa, que há algo que está fora do padrão, e os pais às vezes não percebem, não querem reconhecer, né? Então aí fica um pouco mais difícil desenvolver um trabalho com eles. A minha relação com esses alunos é ótima, porque a educação física ela tem dessa facilidade da gente lidar com o aluno de uma outra forma, porque nós estudamos o que? A cultura corporal de movimento. E quando a gente se permite estudar essa cultura corporal de movimento, é muito mais simples ficar mais próximo do aluno. E pensando nesse aluno de necessidade educacional, fica muito mais simples, né? É um cuidado, requer uma atenção a mais, perguntar se está tudo bem, se eu estou falando muito rápido, se o que eu expliquei foi satisfatório, se ele conseguiu compreender. Então, a atenção requer uma atenção dobrada, né? E o relacionamento é um relacionamento de afinidades, né? Desde que a gente se permita. Quando a gente se depara numa sala com algum aluno que tem uma necessidade educacional e os demais não têm, é preciso toda uma conversa, uma orientação, porque o bullying ele é muito presente ainda na nossa sociedade, né? Inclusive nas escolas. E é preciso fazer essa intervenção, essa conversa, essa orientação, falar da importância da empatia, que as pessoas têm as suas peculiaridades, têm as suas diferenças, individualidades, isso precisam ser respeitadas, ainda mais na educação física, né? Se a gente compara a educação física desde lá do início do que ela era, do que ela é hoje, hoje é uma educação física muito mais inclusiva, porque não é voltada para encontrar atletas. Então, por exemplo, hoje a educação física escolar, ela não é mais voltada a, a usar essa aula para buscar grandes atletas. Não, não é uma educação física assim. Então, por ser uma educação física que prioriza a cultura corporal de movimento, que prioriza o se movimentar, então é necessário fazer esse diálogo, né, com a sala, conversar com o aluno que tem essa necessidade educacional, à parte e depois em sala, explicar, falar com os alunos da importância de interagir, porque as pessoas têm essas diferenças, elas precisam ser respeitadas. Afinal, a escola é um local de democracia, de cidadania, e é ali que eles vão aprender, né, a respeitar as peculiaridades, a ter empatia com o outro, a ter autoridade, se colocar no lugar do outro, né? Porque todos nós temos características e elas precisam ser respeitadas e elas precisam ser, inclusive, conversadas, né? Então, assim, é sempre importante o professor, né, o docente, ele fazer essa intermediação entre os discentes, falando da importância do respeito, da empatia, de se colocar no outro, de se tornar proativo, protagonista do ensino, inclusive auxiliando esse aluno que tem alguma necessidade educacional ou alguma deficiência, tá? Inclusive, por exemplo, nos alunos que são surdos, né, a gente tem um intérprete para auxiliar na aprendizagem desse aluno. Então, a gente precisa, por exemplo, conversar com a sala, explicar que é um ritmo diferenciado, depois conversar com esse professor interlocutor, para que ele tenha o conteúdo, o acesso antes dos outros alunos, para que o aluno surdo ele consiga ter o processo de ensino-aprendizagem no mesmo ritmo que os demais. É claro que assim, cada um tem o seu ritmo para aprender, né? E aí você precisa priorizar. Então, às vezes, um conteúdo que deveria ser passado em uma aula, de repente, por conta desse seu aluno, que tem alguma necessidade educacional, nós vamos precisar de 2 ou 3 aulas, tá? Pensando em conteúdo, né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo de uma aula de jogos e brincadeiras, né? Que faz parte aí da grade da cultura corporal de movimento. Jogos e brincadeiras, eles são maravilhosos para a gente poder trabalhar vários conceitos da sociedade, como cumprir regras, respeitar as regras, né? Então, isso se aplica perfeitamente quando você tem alunos com alguma deficiência ou com alguma necessidade educacional. Por exemplo, alunos com paralisia cerebral. A gente tem que pensar com muito carinho, né, na aula para que ele se sinta, né, participante, para que ele se sinta incluso, né? Então a gente tem que pensar em brincadeiras que, né, a gente analisa aquela sala, pensa, né, na aula com muito carinho, né, para que todos possam participar e a gente faz essa mediação. É importante sempre conversar, ter esse diálogo com o aluno, porque o aluno ele já tem saberes que precisam ser respeitados. E daí a gente vem, nós como educadores, a gente vem intermediando, né, fazendo adaptações, né, para que todos consigam aí realizar a atividade, para que eles possam participar da aula com eficiência.
Vou dar um exemplo, por exemplo, dos alunos surdos, né? Que eu dei aula para duas na mesma sala, inclusive. Teve uma brincadeira que eu fiz chamada Casa Morador e Terremoto. Essa é uma brincadeira de comando. E daí eu tive que aprender os símbolos, né? E aí eu fazia os símbolos e todos tiveram que entender, né? Então, quando eu falava casa, né? Lembra aquela brincadeira Coelhinho sai da toca? Então, quando eu falava casa, essa brincadeira é feita em trios, né? E daí do trio, os dois são a casinha e quem tá dentro é o morador. Então, quando eu falo, por exemplo, casa, o morador fica parado e a dupla que é a casinha vai de encontro com outro morador. Tem que trocar, não pode ficar com o mesmo morador. Quando eu falo morador, a casinha fica parada, né? A dupla de alunos fica parada. E aí o morador vai atrás de outra casinha. E quando eu falo terremoto, tem que trocar tudo. Então, no caso dos alunos surdos, né, que eu dei aula para eles, eu expliquei isso para o interlocutor, expliquei, ele me ensinou os símbolos, né, da casa, morador e terremoto, e aí eu fazia e todo mundo tinha que entender, né? E daí foi muito bom. Então, assim, a gente tem que estudar, analisar o que for melhor para adequar esse aluno, para inseri-lo na aula, não discriminá-lo, porque a sociedade já faz isso. Então, nas aulas de educação física também é possível fazer essas adaptações. Os alunos, eles se adaptam muito bem. Então, por exemplo, quando a gente propõe uma atividade e a gente vai mudar as regras por conta do aluno que tem alguma necessidade educacional, tem alguma deficiência, eles entendem perfeitamente, participam e colaboram e ajudam também, né? Então, assim, a educação, ela é a chave de uma sociedade mais evoluída em todos os aspectos, seja social, espiritual, físico, né, e emocional. Então, os alunos que não têm deficiência, eles entendem completamente e eles ajudam, inclusive, a manter isso. E eles brigam, por exemplo, se alguém na hora do intervalo fazer bullying com alguém da sala deles, nossa, isso já vira um motivo de discussão. Então, os alunos, eles têm essa capacidade, eu falo, principalmente os jovens, né? Os jovens, as crianças, eles, quando eles entendem a necessidade de respeitar o outro, eles não aceitam que outros alunos eles zoem ou façam bullying com quem tem alguma necessidade educacional ou alguma deficiência. Pensando na questão da aprendizagem motora, nós sabemos que existe uma tabela, né, que a gente pressupõe, que a gente administra do que o aluno na coordenação motora, na como é que eu posso dizer? No desenvolvimento motor, o que ele deve atingir, né? Então, nós temos aí as habilidades motoras, né? Que é locomoção, manipulação e estabilidade. Então, por exemplo, quando eu penso nas crianças, né? Criança entre 6 até 11 anos, existem ali habilidades que eles já precisam ter. E se eles não têm, é preciso propiciar aulas que eles possam desenvolver essa coordenação motora, né? Essas habilidades motoras que eles possam desfrutar e enriquecer dessa aprendizagem motora, né, esse desenvolvimento motor. Né? Então, com as habilidades motoras, então com exercícios que possam ter equilíbrio, estabilidade, que eles possam se movimentar em diversas velocidades, que eles possam manipular objetos, sejam com as mãos ou com os pés. Então, propiciar aulas que desenvolvam essas habilidades motoras são fundamentais, tanto para os alunos com ou sem deficiência. Né? Então, você pode trabalhar com circuitos, com vários momentos na aula, né? De gincana, a hora vai saltar, vai explorar, né? Então, trabalhar com circuitos, com staff é muito importante, inclusive para os alunos com e sem deficiência, né? Alguns, inclusive, vêm com a coordenação motora fina, né? Não tão desenvolvida, então precisa passar exercícios que possam auxiliar esse aluno para que ele possa desenvolver, né? Cada vez mais essa aprendizagem motora. Inclusive, quando a gente trabalha as questões das capacidades físicas, né, a agilidade, a velocidade, a flexibilidade, a força e a resistência, é preciso trazer essas habilidades motoras para que possam, né, fazer essa combinação. Como eu falo para eles, as capacidades físicas, elas são treináveis. O nosso corpo ele tem essa capacidade de desenvolver. É claro, se eu penso no aluno que tem paralisia cerebral, eu sei das limitações dele, mas ainda assim eu posso propiciar, né, atividades com circuitos que ele vai e faça dentro do limite dele. Acredito que a grande dificuldade de muitos professores é, de repente, na escola, né, na unidade escolar, não ter os recursos mínimos. Então, por exemplo, é muito comum, às vezes, a gente encontrar alguma unidade escolar que não tenha bola, não tenha colchonete, não tenha corda. Isso pode acontecer, né, porque são materiais que desgastam também com o tempo. Né? Às vezes, na gestão que está na escola, não tem consciência, não tem noção dos materiais que tem na área da educação física. Né? Nós sabemos que o pessoal, ainda culturalmente, pensa que a educação física é só para recreação, ou é só futsal para os meninos e voleibol para as meninas, isso não é verdade.
né? Hoje a gente tem uma educação física que foca na cultura corporal de movimento, que foca no se movimentar. Então, não dá para ser só uma educação física voltada para aqueles alunos que querem fazer recreação. Ali na escola não é momento de lazer, é momento de aprendizagem sobre as questões motoras do corpo, sobre as culturas, as possibilidades de movimentos nas diversas áreas, seja elas no esporte, na dança, na ginástica, nos jogos de brincadeiras ou nas manifestações expressivas rítmicas, né, que são as danças. Então, o grande desafio às vezes vai ser por falta de material ou espaço adequado, né, porque nem todas as escolas às vezes vai ter, vai lá, uma quadra coberta. E às vezes está um sol intenso, e aí você leva aquele jovem, aquela criança que não aguenta, é sensível ao sol, o nariz vai sangrar. Então, assim, são adaptações que a gente precisa verificar. Então, ver na unidade escolar se tem uma quadra coberta, se a quadra não é coberta, ver o horário que vai ser uma aula prática, uma aula teórica, que pode ser num lugar mais tranquilo, como o pátio. Então, assim, o professor de educação física sabe que ele precisa adaptar com o que ele tem. Então, esses podem ser um dos desafios, né? Às vezes, muitos alunos em sala de aula, por exemplo, na rede estadual, de primeiro ao quinto ano, é no máximo 35 alunos por sala. Quando a gente se depara com do sexto à terceira série do ensino médio, esse volume aumenta. Né? Então, pode chegar a 40, 45, até 50 alunos por aula. Então, isso também pode ser um dificultador. Mas, como eu disse, o professor ele precisa adaptar tudo isso. Né? Então, assim, os desafios que a gente pode encontrar, né, durante as nossas aulas de educação física é o excesso de alunos, falta de material, o espaço não adequado para as práticas das aulas, mas aí o professor sempre adapta para que todos possam fazer com responsabilidade, com segurança, para que todos possam participar. Para finalizar, né, eu vou falar um pouquinho sobre os requisitos que um professor de educação física ele precisa ter para incluir algum aluno com deficiência nas aulas dele. Primeiro, ele tem que querer. Ele tem que querer, ele tem que ler a legislação, porque a legislação da LDB ela é bem clara, né, em relação dessa inclusão a todo aluno, independente da raça. Raça não, porque raça não existe, mas independente da etnia, da cultura que ele é, né? Então, o professor de educação física precisa estudar, incluir. Então, ele precisa analisar as possibilidades de aprendizagem nas aulas dele, né? E quando se trata de aluno com deficiência, ele tem que estudar um pouco mais, então ele tem que se capacitar. Porque na graduação, seja ela a nível de licenciatura plena ou de bacharelado, você precisa fazer o seu curso de formação pessoal também, você precisa correr atrás. Porque a bagagem que a universidade ou a faculdade vai te dar é de 6 meses, no máximo um ano de formação, quando se trata da disciplina para alunos com necessidades educacionais ou com deficiência, seja ela física ou mental. Então, o professor precisa se atentar, precisa estudar, precisa fazer curso de capacitação. Existem vários cursos fornecidos pelo MEC, né, que vão te dar essa formação, tá? Agradeço a oportunidade e até mais.